Olá, Porto Velho, olá, Rondônia, olá você de todo o grande estado, de toda a América Latina que está me assistindo, seja pelo YouTube, pela Parabólica, ou no mundo todo, né? Tem colega meu que assiste até em Israel. Né? Muito obrigado pela sua audiência, você que me recebe agora no seu lar. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você mais um dia para encurtar as distâncias, para levar até a sua casa as informações que agregam valor. E para que tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, né, nesse batidão de educação que estamos tendo nesses últimos dias, está aqui do meu lado um ícone da educação rondoniense, o primeiro reitor que foi eleito da Unir, né, e um dos únicos, no final das contas, porque daqui para frente eu acho que não vai ter mais isso, né, professor José Detoni. Vamos falar hoje sobre diálogo e tolerância, né, eu acho que é isso. Né, numa semana que foi marcada, no final da última semana, por Rondônia escrevendo uma página atroz no livro da cultura do país, onde edita uma lista de livros a serem caçados, execrados da educação, mas é até interessante, porque o governador foi seu aluno, né? Tem gente que vai para a sala de aula e fica jogando, né, pelo visto, no celular, né, porque não aprende. Porque se estudou um pouco de filosofia nessa vida, não podia permitir uma coisa dessa. Não é normal, ainda mais livros inofensivos como esse. Né? Eu já li alguns desses livros, assim, eu não consigo ver aonde que tem cultura subversiva num livro desse, meu Deus. Mas aí o senhor daqui a pouco vai começar a conversar comigo. Está tudo bem com o senhor, professor José? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Tá bem, tá aí, saúde, professor José Detoni. Professor José, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Realmente, nossa semana foi uma semana complicada e o diálogo e a tolerância é um tema que a gente precisa discutir e praticar, né? A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook e nosso Instagram. E também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e vamos começar a conversar, tá bom, professor? Por favor, nossa vinheta, Eudes. Estou de volta aqui. Professor, eu vou deixar na sua mão assim, porque eu fico olhando assim, o farto material que eu tenho sobre o assunto. E foi uma coisa tão vergonhosa. Para mim foi assim tão chocante que eu na hora não dei bola, porque achei que era fake news. Eu não acreditei que aquilo fosse verdade. Não, na minha cabeça aquilo não entrava. Mas onde é que entra, professor, a tolerância, o diálogo e atitudes como essa que começam por Rondônia, onde o senhor é um ícone da educação? Como é que o senhor se sente com isso, professor? Bom, para começar, eu continuo pensando que não é verdade. A verdade é. Eu não é sou difícil de acreditar, mas é verdade. Eu não sou capaz de engolir. Porque eu recebi também essa informação e depois uma informação que seria um fake news. Realmente eu não sei se é fake ou se não é, mas se é verdade é uma infelicidade, é uma desgraça. Eu não vou me alongar muito porque o colega professor já falou sobre isso, mas eu queria destacar duas coisas. Primeiro, que o nosso governador foi
aluno nosso lá no Centro Universitário São Lucas, em curso de pós-graduação em metodologia do ensino superior. É isso que ele aprendeu na faculdade, foi- então, professor? Pelo menos lá não se ensinou isso de forma nenhuma. E foi um bom aluno, e enfim, nós nos relacionamos muito bem. Sim, eu gosto do governador, mas, pô, essa aí foi de lascar o peão, bicho. Eu não consigo entender como o governador, se é verdade isso, porque ainda continuo achando que não é. Não, a Bandeirante Mas Nacional lá eu que lascou. continuo, eu até espero que o governador mande desfazer essa ordem, porque não é Não, absolutamente... ele já mandou desfazer a ordem, mas é que... Pois é, mas é Até o absolutamente... desfazer a ordem foi abortar a missão. Mas mesmo se houve e depois se houve o aborto, é coisa muito grave. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o que está bem no finzinho. Está escrito assim, observação. Todos os livros de Rubem Alves devem ser recolhidos. Isso para mim foi uma facada. Por quê? Porque eu fui aluno do professor Dr. Rubem Alves Tinha doutorado em filosofia, mestrado, né? no mestrado e no doutorado. Um excelente professor. Os livros dele são absolutamente excelentes. Ele tem uma formação maravilhosa. Ele é doutor em teologia, com formação nos Estados Unidos. Ele era pastor protestante, mas é gente de primeira linha. As aulas dele eram simplesmente maravilhosas, né? Então, só por isso... Pastor protestante. Mas mandaram tirar todos os livros dele. E teólogo, e depois ele deixou o trabalho de pastor e foi fazer psicanálise. Ele é psicanalista também. E psicólogo, né? Não, psicanalista, ele fez psicanálise. Ah, psicanálise, isso. Enfim, uma pessoa excelente. Inclusive, ele esteve aqui em Porto Velho dando palestras antes do falecimento dele. Mas olha, só esse item para mim seria suficiente para dizer que quem fez isso está errado. Não há como entender. Os livros do Rubem Alves, que nós, entre os alunos e ele mesmo, nós chamávamos até de Rubão. Gente de primeira linha. Não é possível entender que, inclusive todos os livros dele, né, é absolutamente inaceitável. Então, se isso for feito, eu peço que me prendam também, peço que todos os meus livros também sejam proibidos. Não é possível. Até porque o senhor faz repentes, né? É perigoso. Repentista pode ser perigoso. Um outro autor que parece que está sendo combatido, eu acho uma absoluta burrice, para falar bem a verdade, combater o patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. É um homem que ajudou o Brasil talvez mais do que ninguém. É um homem que de fato ajudou o Brasil. Ah, comunista, eu não sei o que. É balela falar isso. Paulo Freire ajudou os brasileiros e ajudou o mundo inteiro, porque ele recebeu, não lembro o número exato, mas dezenas de títulos de doutor honoris causa pelo mundo afora. No campo da educação é o brasileiro mais famoso do mundo, da história do Brasil. Sem dúvida nenhuma. E no campo da educação, a meu ver, ele foi o que mais ajudou o Brasil também. Por quê? Porque ele trabalhou a partir da consciência. Coisa que eu faço todos os dias em praticamente todos os discursos de formatura que eu faço. Essa semana presidi 3 formaturas de vários cursos pelo Centro Universitário São Lucas. E na segunda-feira estarei em Ji-Paraná, de segunda a quinta-feira, todas as noites fazendo formaturas. E uma das técnicas que eu bato é exatamente isso.
o país que dá valor à educação progride muito mais do que o país que não faz isso. E nós temos 2 exemplos clássicos, conhecidíssimos, e, portanto ninguém discute sobre isso, que é o seguinte: no Japão, olha bem, estamos falando do Japão, um dos países mais avançados do mundo, o único profissional a quem o imperador, nada menos do que o imperador, faz reverência, faz este gesto assim de reverência, de se curvar diante da pessoa. O único profissional para quem o imperador faz isso é o professor. E na Alemanha? Na Alemanha, um professor universitário tem status de deputado. Na Alemanha. Nós sabemos que a Alemanha e o Japão são dos países mais avançados do mundo. E, portanto, nós deveríamos seguir o exemplo deles. E não fazer bobagens como essa. Desculpa, eu sou bem claro. Fazer isso aqui é uma bobagem. Mas de quem partiu essa ideia? Bom, de quem partiu essa ideia? Eu não quero nem saber, porque seria até bom saber, porque as coisas fiquem claras, né? A transparência é um valor fundamental. Inclusive, se me permite, eu vou começar por aqui a falar sobre o diálogo. Né? Pode começar. Que é a relação melhor de todas entre as pessoas. Em todos os níveis, em todas as idades, em todos os tempos, em todos os aspectos. Então, o que é diálogo? Eu estou preparando um livro para publicar sobre isso. O conceito de diálogo. A palavra diálogo vem de duas palavras gregas, logos, que significa muita coisa, mas entre elas o sentido mais direto é palavra, e dia, que significa através. Então, desde a sua origem, a palavra diálogo nos traz o conceito de transparência entre uma pessoa e outra. Mas não qualquer transparência, uma transparência de autorrespeito e de respeito ao outro. Então, o fundamento de diálogo, para que exista diálogo entre duas ou entre muitas pessoas, entre grupos, etc., ou entre países também, 2 coisas são fundamentais. A autovalorização, ou seja, de um lado, a pessoa ou o grupo tem que se valorizar, não pode se desprezar, se humilhar, achar que é menor, achar que não tem valor. E aí já mata a raiz, a base do diálogo. Autovalorização e valorização do outro. E se não houver valorização do outro, também não existe diálogo, não existe fundamento, não existe base para que aconteça o diálogo. Então, essas 2 coisas são absolutamente fundamentais. Autovalorização, ou seja, a pessoa se valorizar e valorizar o outro. A partir disso, a pessoa que se valoriza confia nela, confia que ela tem valores para contribuir para o outro. E a valorização do outro, a heterovalorização, é a base para que um lado, o primeiro, vamos para ficar mais fácil, vamos usar a dupla eu-tu. Então, é necessário que o eu se valorize. Segundo, é necessário que o eu valorize o tu. Então, na medida em que o eu se valoriza, ele confia em si, confia que tem valores para contribuir na relação com o tu, e
a valorização do tu significa que o eu sabe que ele próprio não tem todos os valores, ele não é autossuficiente e por isso confia e espera no tu e se abre para o tu, se abre para a escuta do tu. Portanto, existe não orgulho, mas autoconfiança, mas existe também a humildade em relação ao outro. Por quê? Porque o eu sabe que não sabe tudo, sabe que tem limitações e, portanto, se abre para ouvir o outro, para aprender do outro, para receber informações, para receber ajuda, para receber críticas, enfim, se abre para o outro. O diálogo só é possível entre seres conscientes, livres e responsáveis, portanto, só entre pessoas. Não existe diálogo entre coisas. Aparentemente pode-se achar ou perceber que até os passarinhos dialogam porque trocam informações, porque trocam até afetos, mas isso não é diálogo. O diálogo se baseia na consciência, na liberdade e na responsabilidade, que são características exclusivas das pessoas. Com esse conceito, então, de diálogo, a aplicação do diálogo, o ideal é que esse diálogo seja exercido em todas as relações de pessoas, no caso, falamos de pessoas humanas, a relação, por exemplo, entre um casal. Quando no caso do casal, quando um se acha superior ao outro, já matou a possibilidade do diálogo. Quando um se acha inferior ao outro, já matou a possibilidade de diálogo. Vamos aplicar isso ao feminismo e ao machismo, que foram, principalmente o machismo, foi um grande mal, um grande atraso na história da humanidade. Hoje está sendo, nessas últimas décadas e a partir praticamente dos últimos 3 séculos, houve já um progresso muito grande. E hoje, então, o machismo ainda existe, mas em dose, em proporções muito mais reduzidas. Isso significa um progresso da humanidade. Mas o que é o machismo? O machismo é a absoluta ausência de diálogo, por quê? Porque quem vale é o macho e a fêmea não vale nada. E, portanto, quem fala é o macho e a fêmea só escuta. Portanto, quem obedece é o macho e a fêmea não tem nenhuma força além de obedecer. Então, a superação disso, ou seja, a presença do diálogo nas relações entre marido e mulher, entre esposo e esposa, namorado e namorada, etc., entre irmão e irmã, a presença do diálogo é um ótimo sinal de que as relações entre essas duas pessoas são, no mínimo, boas. A ausência de diálogo é um péssimo sinal, é sinal que as relações não são boas. Isto vale para dentro da família. As relações entre pais e filhos também devem ser dialogais. O que significa isso? Significa que os pais, por mais que saibam, por mais que tenham experiência, mais que tenham estudo, etc., nunca devem se considerar donos do conhecimento, donos de tudo, e que os filhos não sabem nada, que os filhos têm que só obedecer, só ouvir, não tem nem possibilidade de abrir a boca e assim por diante. Ou seja, esse autoritarismo dentro da família é um mal, não faz bem. Por quê? Porque até uma criança pode contribuir no diálogo.
através até da sua simplicidade. Os adultos, em grande parte, e podemos dizer que quase todos nós adultos, perdemos um valor importante que é a simplicidade. E as crianças podem nos ensinar a recuperar a simplicidade, podem nos ajudar a valorizar a simplicidade. As relações entre grupos. Se houver diálogo, as relações tendem a ser boas e cada vez melhores. Porque evidentemente que o diálogo também tem níveis. Diálogo perfeito é só entre pessoas perfeitas. E para a teologia cristã, existem 3 pessoas que são perfeitas, então entre elas há o diálogo, que é aquilo que chamamos de Santíssima Trindade. Fora disso, todos os diálogos, lógico que são imperfeitos. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. Portanto, mesmo que momentaneamente, ou passageiramente, ou temporariamente, as nossas relações em termos de diálogo sejam elevadas, isso não é uma conquista definitiva. Nós podemos ter ótimas relações hoje e amanhã não conseguimos continuar tendo as mesmas relações dialogais. Ou daqui a 1 ano ou daqui a 20 anos. Isso significa que a liberdade não é uma conquista definitiva. Nós devemos conquistar a liberdade permanentemente. E ela só é boa se ela produzir responsabilidade. Então, nós não somos capazes de ser permanentemente, perfeitamente responsáveis. Podemos ter atos mais responsáveis, outros menos responsáveis, e assim por diante. O diálogo é absolutamente indispensável em todas as relações humanas, na medida que nós quisermos que elas sejam boas. Entre indivíduos humanos e entre grupos humanos. E isto alcança até as nações. As boas relações internacionais são boas na medida em que houver diálogo. Mas na medida em que uma nação, através do seu representante ou dos seus representantes, se acham absolutamente superiores aos outros, que os outros devem ser só submissos, só obedecer, lógico que aí as relações já não são boas. Eu vou chamar um intervalo comercial na volta, nós vamos concluir, a Thaís vai fazer alguns comentários, aí a gente vai partir para definição de qual o melhor caminho para o diálogo, tá bom? Jogo rápido, num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência.
E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o professor José Detone, nos dando uma aula sobre diálogo. Thaís. Você já definiu bem, Benito, uma aula, né? Para quem teve a oportunidade de assistir esse programa, muito bem abordado a questão do diálogo, a importância do diálogo não só dentro de casa, entre a família, mas também na sociedade. Quando saímos de casa, a importância desse diálogo que traz com grande propriedade o professor José Detone. Professor, eu fico um pouco preocupada às vezes, porque às vezes dentro de casa já é difícil, mas na rua muitas vezes a gente se depara com situações em que existe o autoritarismo, né? A arrogância, a prepotência por um espaço, por um cargo, né? E falta o diálogo, né? O diálogo ele tem desaparecido nos grandes grupos. E hoje eu vejo que a própria sociedade civil, as pessoas que estavam dentro do controle social, né, também desapareceu. E o diálogo, se não existem pessoas, não existe diálogo, né? Então, a minha preocupação é essa, que nós não estamos conseguindo mais fazer o diálogo. Professor, concluindo então. Só essa tua afirmação seria já um grande desafio, um grande desafio para a educação. A educação deve trabalhar, deve produzir, deve se esforçar para produzir cada vez mais diálogo. Aliás, o processo educativo, o processo educacional, não é bom se não for dialogal. Quando o professor acha que sabe tudo e o aluno tem que sempre calar a boca, ou seja, não há ambiente de diálogo. O diálogo é a medida da perfeição entre as relações. Então, isto vale não só a nível de duas pessoas, tipo um casal, como eu já falei, mas vale nas relações políticas, em todos os níveis, todos. Níveis municipal, nível estadual, vem aí esse ano vem as eleições, né? Nível estadual, nível federal, nível internacional. Portanto, a boa política deve ser dialogal. E vale também para as relações religiosas. A verdadeira religião é diálogo entre quem? Entre os seres humanos e Deus. Podemos ter toda certeza que por parte de Deus não falta diálogo. Por parte dele não há dúvida nenhuma. O problema é nós nos esforçarmos para ter relações dialogais com ele também. Porque há muitas, se vê muito por aí, relações assim, tipo, obrigar a Deus a fazer o milagre. Vamos fazer isso porque se fizermos isso, Deus é o seu obrigado a corresponder. Isso aí não é religião, isso aí é magia. E magia não é coisa boa, nunca foi. Então, o diálogo é essencial, desde a relação com Deus até a relação com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos avós, em tudo. É a medida certa. Professor José, muito obrigado aqui pela sua presença. Quero agradecer a sua aula, como sempre aqui, e dizer que aquela vez por mês que o senhor vem aqui é sempre brilhante. Espero continuar vindo, que o próximo livro é o Diálogo, que o senhor venha lançar aqui no programa, tá bom?
É uma alegria para mim sempre estar aqui com vocês e por isso vocês sabem que é só me chamar. Eu sou um soldado. É só me chamar que eu estou presente. Perfeito, meu querido. Obrigado mais uma vez. Thaís. Professor Dr. José Detoni, gratidão pela aula. Agradeço profundamente todo esse conhecimento por nos emprestar um pouquinho dele. E a vocês de casa, até o próximo programa. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.